Pode ser Jesus Cristo pelos irmãos também? Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar escatologia e atualidade dos dons espirituais. A postura de atualidade dos dons espirituais é uma só. Eu falei de história da Assembleia de Deus, falo de história da Assembleia de Deus e atualidade dos dons espirituais. Essas apostilas estão ali lá de fora, quem não tiver ainda, são R$5 cada um, é um valor simples para vocês poderem estar aí com material para vocês. E depois também, quem quiser, eu passo material gratuito em PDF. Amém? Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos? Oremos. Deus querido, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu apresento a Ti todas as nossas necessidades, ó Deus, esse momento tão importante da história da igreja que nós estamos vivendo. Ó Pai, eu te clamo para que o Teu Santo Espírito venha nos esclarecer, abrir a nossa mente, nos dar sabedoria do alto, ó Pai, para nós estudarmos a Tua palavra como ela é, ó Deus. Em nome de Jesus, fica conosco, agora e para sempre. Amém, Senhor. Pois bem, então, material didático, atualidade dos dons espirituais. Eu iniciei esse material na última aula para vocês, e em especial sobre a necessidade dos dons espirituais que eu falei para vocês tomarem cuidado com aquelas igrejas, com aqueles teólogos que dizem que os dons espirituais cessaram. E isso nós dizemos assim, é impossível. Não tem nem possibilidade de nós colocarmos em debate, né? Porque a igreja, ela não sobrevive sem os dons espirituais. As igrejas que defendem que os dons espirituais cessaram são normalmente as igrejas seitas, são chamadas de igrejas, mas são seitas. Quais? Começam aquelas igrejas que batizam recém-nascidos. Todas as igrejas oriundas de Lutero e Calvino, todas elas negam a qualidade dos dons espirituais. A Assembleia de Deus, se nós seguirmos a posição da nossa declaração de fé, nós não consideramos essas igrejas como igrejas cristãs. Batismo é uma doutrina fundamental, ele não pode ser relativizado. Só existe um batismo válido, é o batismo que é feito quando a pessoa é adulta, após ela fazer a confissão de fé em Jesus e ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe outro batismo válido. Todas essas igrejas que, infelizmente, a Assembleia de Deus, de uma certa maneira, está tendo uma influência delas, eu falo abertamente, essa influência é ruim. Para usar a linguagem bem clara, é maligna. Tá bom? Se a Assembleia de Deus adotar o batismo de recém-nascido, eu digo que você morreu na fé. Você esqueceu algo fundamental do cristianismo. O cristianismo exige confissão de fé. O cristianismo não tem essa de nasceu no cristianismo é cristão. Eu nasci na Assembleia de Deus, mas teve um momento que eu ouvi um dirigente pregando lá em 1978, eu nasci em 1963, né? E ele falava, porque a Assembleia de Deus sempre falou, filho de crente não é crentinho, não existe isso no cristianismo. Filho de crente, em algum momento, ele tem que saber que ele vai ter que tomar a decisão dele. Então, a partir do momento que eu aceitei Jesus como Salvador, que o dirigente falou, e depois, uns 4, 5 anos depois, eu já com 17 anos, eu decidi me batizar nas águas. Então, o cristianismo, o único batismo válido é esse. Então, repito, o que dizer desses pastores, né, que receberam uma herança da Babilônia apocalíptica, que é a Igreja Católica, né? Ela que sempre propagou essa ideia de nasceu no reino de Deus, você tem que batizar para poder livrar a criança do pecado original. Procura um católico ver se ele ficou livre do pecado original quando ele foi batizado na Igreja Católica. Isso não existe. Batismo de recém-nascido, toda instituição que se diz igreja que batiza de recém-nascido não é igreja cristã. Essa é a posição da Assembleia de Deus. Pelo menos é o que sempre foi pregado por nós. E quem é obreiro há mais tempo
sabe que era isso que a Assembleia de Deus pregava. Sempre pregou. Eu fui criado na Assembleia de Deus ouvindo isso. Então, quando nós vemos presbiterianos, metodistas, luteranos ou anglicanos ou mesmo católicos subindo no nosso culto, é claro que está errado. Essa pessoa não tem um batismo cristão. Se algum dia um deles me perguntar, eu tenho que ser franco e direto. Eu não posso mentir para eles. Sabe que às vezes quando você está numa posição de público, as pessoas são tentadas a mentir. Um exemplo, o ex-Papa Francisco, não sei se você já viu, certa vez um menino de 12 anos perguntou a ele em público, meu pai era ateu, ele foi para o céu? O que você responderia numa situação dessa? Você pode mentir para o menino, dizer, como o Papa Francisco falou, se ele era um homem bom, ele foi para o céu. É claro que quem não acredita em Deus não vai para o céu. Mas, irmãos, acredite, a Assembleia de Deus não é a única igreja verdadeira. Tem igrejas que nós consideramos irmãs. Nós saímos da Igreja Batista Independente. Os missionários que vieram para o Brasil, eram missionários suecos, aquela igreja sueca batista, pentecostal, que sempre foi pentecostal, aquela igreja, ela existe até hoje. Nós conhecemos os missionários que vieram para o Brasil, eles tinham referência lá na Suécia. Ela existe no Brasil hoje. Talvez exista. Alguém conhece alguma igreja batista independente aqui em Itaboraí? Sabe se existe? Não conhece, né? No Rio de Janeiro, na capital, é popular. Eu conheço pastores de alunos que são da Igreja Batista Independente. Então, nós saímos dessa Igreja Batista Independente. E na aula anterior eu frisei para vocês, um erro grave tem sido cometido entre nós. E que é fácil de provar que a Assembleia de Deus está errada nisso. Qual é o erro? É dizer que a Assembleia de Deus saiu das igrejas protestantes. Porque todas as igrejas protestantes batizaram e batizam recém-nascidos. O batismo de adulto, como nós praticamos, ele não pode ter saído de uma igreja que batiza recém-nascido. Senão o nosso batismo seria inválido. Tá bom? Porque o que os católicos e os protestantes, o que eles falam sobre o nosso batismo? Eles falam o seguinte: teve algum momento da história que algum pastor protestante, que tinha só o batismo de recém-nascido, ele começou a batizar outros. E isso, segundo a doutrina da Assembleia de Deus, é inválido. O homem ele não pode batizar se ele não tiver o batismo válido. O nosso batismo, ele vem de igrejas, como eu mostrei para vocês na primeira aula, igrejas que sempre existiram fora da Igreja Católica, que exatamente eram chamadas de rebatizadoras, por rebatizar os católicos. Rebatizador em latim, quem lembra? Como é que se pronuncia? Anabatista. Então, eu mostrei para vocês que nós derivamos das igrejas anabatistas, igrejas que só batizavam adultos. Essas igrejas, irmãos, elas têm que ter existido na história fora da Igreja Católica. Se você disser que você saiu das igrejas protestantes, a tua fé morre. A nossa doutrina do batismo passa a perder o valor. Por quê? Porque o nosso batismo de adulto teria surgido de pessoas que só tinham o batismo de recém-nascido, porque a Igreja Católica e igrejas protestantes batizavam recém-nascidos. Então isso é fatal para a nossa fé. Qualquer um que defender que nós viemos das igrejas protestantes, esse já é um ponto que anula completamente essa possibilidade. Repito mais uma vez: se você disser que você saiu de igrejas que batizam recém-nascido, a nossa fé deixou de existir. A Assembleia de Deus seria então um grupo que surgiu agora no século XX, que pratica dons espirituais, algo que para os protestantes isso deixou de existir, foi só para a igreja primitiva. E por que Lutero e Calvino diziam que os dons espirituais não estão mais disponíveis para a igreja? Eles eram católicos, eles foram batizados na Babilônia apocalíptica, eles procuraram os dons espirituais na Babilônia apocalíptica, uma igreja que tem imagem de escultura, que acredita em purgatório, como vai fazer uma cerimônia fúnebre
faz invocação ao mundo dos mortos para tirar aquela alma do purgatório. Isso é algo muito sério. Cristão de verdade não participa disso de jeito nenhum. Eu enfatizei bastante isso na primeira aula. Os irmãos ficaram com alguma dúvida nesse ponto? Tem alguém que está aqui hoje que não estava na primeira aula? Não, todos que estão aqui estavam na primeira aula, né? Então, essa é uma questão fundamental para a nossa fé. Questão que envolve mesmo salvação das nossas almas. Ok? Pois bem, então eu falei dos dons espirituais na história da igreja. Ele era chamado de carisma profético. Quem lembra? O que significa o termo carisma em grego? Eu tinha comentado aí. O termo carisma significa dom, dons espirituais. Carisma profético são os dons espirituais. O termo pentecostalismo é um termo mais recente. Esse termo, na história da igreja, ele começou a ser usado no século XX. Na história da igreja, eu mostrei para vocês diversas citações dele sempre chamando de carisma profético. Quem tem a apostila de história da igreja, por exemplo, eu mostrei para vocês lá nos anos 100, nos anos 200, por exemplo, na página 3, os novacianos, que existiram até os anos 800, eles eram pentecostais, mas como era chamado, que eles praticavam o carisma profético, tá bom? Então, o carisma profético é como era chamado o pentecostalismo, dons espirituais na igreja. Não acredite nessa história que católicos e protestantes contam, que os dons espirituais desapareceram na história e nós recuperamos esses dons espirituais. Isso não é verdade. Não é exatamente a aula que eu vou mostrar para vocês nessa primeira parte da aula, é a conclusão dessa parte do pentecostalismo, tá bom? Bom, então, na nossa apostila de atualidade dos dons espirituais, na página 2, vou fazer um resumo desse ponto que eu comentei para vocês. O número 1 eu coloquei ali, os anabatistas e o pentecostalismo. As igrejas anabatistas são aquelas que defenderam na história a atualidade dos dons espirituais. Eu mostrei para vocês lá nos anos 1200, a igreja dos valdenses, que era uma igreja anabatista, ou seja, ela batizava quando ela recebia o membro católico. Os católicos reclamavam: vocês estão rebatizando. Ela dizia: não, nós estamos batizando, porque batismo de recém-nascido não tem valor, nunca teve valor no cristianismo. Tá bom? Quem começou com isso foi a igreja praticante do paganismo. E comento: no estudo da história da igreja, vimos o pentecostalismo em diversos períodos, desde Irineu de Lyon, Tertuliano, Hipólito de Roma. Foram cristãos que defenderam o pentecostalismo no segundo e terceiro século da igreja da era cristã. Essa igreja, conhecida como montanista, e os novacianos eram pentecostais. Então eu mostrei tanto historiadores como igrejas. A igreja dos novacianos, uma igreja que existiu, ela nasce no ano 250, porque teve uma perseguição de um imperador chamado Décio, uma perseguição muito conhecida. E o que acontecia naquela perseguição? Os pastores eram pressionados, eles tinham que reconhecer a existência dos deuses romanos. Essa era a razão da perseguição. E aqui os que escrevem a história, para tentar enganar vocês, eles manipulam, dizendo que os imperadores, eles queriam ser adorados como Deus. Vai procurar na história se Décio queria ser adorado como Deus. A maioria dos generais não estavam nem aí para isso. Teve um ou outro imperador que quis ser adorado como Deus, loucos mesmo, né? Como Calígula, como Domiciano, mas Décio, por que ele perseguiu o evangelho? Isso está na história, isso é provável, mas eles escrevem uma história mentirosa para tentar enganar vocês. Décio, ele era um general e ele queria vencer a guerra contra os bárbaros, contra os persas. E no entender deles, quem é que dava a vitória para eles? Eram os deuses. Então o que ele tinha que fazer? Olha, se nós estamos perdendo guerra, é porque os deuses estão aborrecidos conosco.
Então, vamos agradar os deuses. O que nós precisamos fazer para agradar os deuses? Fazer mais sacrifício e continuavam perdendo guerra, porque os bárbaros estavam se desenvolvendo, o Império Romano enfraquecendo. E tinha sempre sacerdotes, como eu mostrei para vocês, até nome de sacerdote, está aí na apostila de história da igreja, um sacerdote chamado Tanges, que ele chegou para o imperador, no caso Domiciano, e disse: olha, os deuses não respondem mais. Por que ele não responde? É por causa de um povo que tem aqui, chamado cristãos. Eles dizem que os deuses não existem, e os deuses estão aborrecidos. Então os cristãos eram então obrigados a ir adorar, sacrificar os deuses e comer das coisas sacrificadas aos deuses. E isso gerou a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Apóstata. É por isso que ela aceita purgatório até hoje. É por isso que quando você vai fazer uma cerimônia fúnebre no cemitério, você não ora pelos mortos, porque isso é uma coisa grave. Isso, na verdade, é espiritismo, é um nome moderno que se dá. Cristão jamais vai fazer isso. Se você me perguntar por que a Assembleia de Deus está fazendo aliança e até dizendo que nós saímos da igreja, que nós sempre chamamos ela de Babilônia Apocalíptica, se você me perguntar a razão disso, eu vou dizer o seguinte: a Assembleia de Deus está apostatando da fé. Se algum dia você estiver lá na Igreja Católica, ou fazendo cerimônias como eles fazem, invocando o mundo dos mortos, eu tenho que te chamar de pagão. A Bíblia exige que eu te chame de pagão. Então, tendo essa diferença, infelizmente, tem parte da Assembleia de Deus que está perdida. Vocês sabem que a Assembleia de Deus não está ligada à CGADD, mas podemos dizer que a maior Assembleia de Deus do Brasil, e provavelmente a maior igreja pentecostal do mundo hoje, ela tem aliança com o papado e ela está debaixo do papado. Ou seja, ela fez aliança com a Babilônia Apocalíptica. Foi isso que a Assembleia de Deus sempre pregou. Se você é obreiro há mais tempo, ou pergunte a obreiros há mais tempo, você vai ver, foi isso que a Assembleia de Deus sempre pregou. Por que começou a pregar diferente? Alguma coisa errada existe entre nós. Porque é claro que isso é uma cegueira espiritual. A Bíblia chama de abominação invocar o mundo dos mortos. Você vai dizer que nós saímos de uma igreja que invocava o mundo dos mortos? E outra coisa, Lutero, eu falei para vocês na primeira aula, você vai lá nas 95 teses de Lutero, ele praticava essa religião de invocação ao mundo dos mortos. Essa é a religião de Baal. A Assembleia de Deus está seguindo um caminho que é o mesmo erro que Israel cometeu diversas vezes no Antigo Testamento. E mostrei para vocês também, nesse resumo da aula anterior, que todas as religiões do mundo, ainda hoje, as religiões pagãs, o que caracteriza todas elas? Por que um espírita da religião afro, por que ele vai cultuar na igreja católica lá na Bahia? Por que lá no México está tendo um avivamento da religião astecas e eles vão para a igreja católica cultuar? Aqui no Peru, nos antigos Incas, e também na Guatemala, aquela região ali onde ficava o Império Inca, por que eles vão na igreja católica cultuar? O que une todas essas religiões? É a invocação ao mundo dos mortos. Essas igrejas nós não podemos ter comunhão com elas. Se você tiver comunhão, o Espírito Santo se afasta de você, porque eles praticam aquilo que a Bíblia chama de abominação. Deixei bem claro para vocês que a igreja católica não é cristianismo, até os reformados chamam ela de igreja pagã, por causa do purgatório. Calvino chama ela de pagã. Lutero, ele continuou praticando a crença no purgatório. E em 2017 eu mostrei para vocês que eles fizeram uma aliança, estão querendo levar a Assembleia de Deus. Então, essa aula que nós estamos tendo hoje é uma aula importante para vocês reproduzirem ela, porque isso é muito importante, tá bom? Bom, no item 2 eu coloquei aí os anabatistas de Lutero e o sensacionismo. Lutero defendia o sensacionismo, ou seja, afirmava que os dons espirituais haviam cessado e criticava os anabatistas pelas manifestações espirituais que havia entre eles. Bom, eu coloquei aí, sempre procurando colocar documentos da história, porque eu estou mostrando para vocês que
A Assembleia de Deus está sendo enganada. Quando estão dizendo que nós saímos de Lutero, que Lutero era um herói, Lutero não era um herói. Lutero era um praticante da religião pagã. Inclusive Calvino falou isso sobre ele. Porque esse negócio de purgatório, isso não é cristianismo. Essa é a religião de Baal. Então eu coloco o historiador de Hirsch, está lá na referência bibliográfica, a obra que inclusive defende o que eu estou falando para vocês. 2000 anos de cristianismo carismático, ou seja, 2000 anos de pentecostalismo, 2000 anos de dons espirituais. Ele mostra dons espirituais em todas as eras da igreja. E eles mentem para você dizendo que você é um grupo que começou a praticar pentecostalismo agora, 100 anos atrás. Isso não é verdade. Bom, o comentário diz: ele alegou que os milagres estiveram circunscritos particularmente à era apostólica e não eram mais necessários para confirmar a autoridade de alguém que está do lado da Escritura. Ele usou o mesmo tipo de argumento em resposta aos anabatistas, que, em sua opinião, confiavam excessivamente na presença direta do Espírito Santo. Você é um historiador. Eu vou mostrar para vocês que isso não é uma interpretação minha. Se vocês pegarem a bibliografia que eu coloquei atrás, vocês vão encontrar obras escritas na Europa, nos Estados Unidos, há 100, 200, 400 anos atrás, obras que defendem exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Sempre existiram igrejas fora da igreja católica. Não? E veja como Lutero está errado. Não? Você desprezar os dons espirituais de Deus, isso é um pecado grave. Irmãos. Só por essa doutrina eu já digo que Lutero não é cristão. A igreja, ela não sobrevive sem os dons espirituais. O mesmo vai acontecer com Calvino. Então, a Assembleia de Deus convida esses homens para pregar no mundo, mas saibam que esses homens falam sobre você. Eu mostrei na última aula de história da igreja o que ele falou para vocês. Quem se lembra, fazer um teste com vocês? Eu mostrei para vocês até um site, tirei um trecho, botei no material didático, de um pregador reformado, calvinista, que ele diz que existiram 3 grandes males que atrapalharam a vida da igreja cristã na história. Quem se lembra quais são esses 3 grandes males que o calvinista diz? Ninguém lembra? Vocês têm que estudar a matéria depois. O primeiro ele dizia que era o paganismo romano. O segundo ele dizia que era o papismo, né? Papado, porque eles dizem que a igreja papal ela praticava paganismo, né? E o terceiro, eles dizem, é o pentecostalismo. Isso foi o Marcos Greconato. Obrigado, graças a Deus. Isso está aí no material didático para vocês. Bom, o que esse homem ainda fala, está lá no site dele, ele diz, olha, desses 3, o pior é o pentecostalismo. Isso é o que ele fala para vocês. Mas está no YouTube, ele diz que a Assembleia de Deus convida ele para pregar na Assembleia de Deus. Isso nós temos que definir no mínimo como inocência. No mínimo como inocência, mas está pedindo para ser enganado, né? Você vai convidar alguém que diz que, na verdade, eles dizem que nós somos uma seita, irmãos. Que eles dizem livre-arbítrio não é doutrina cristã. Eles pregam a predestinação. Eu falei para vocês, quem foi o teólogo que iniciou a negação do livre-arbítrio e começou a pregar a predestinação? Quem se lembra? Agostinho de Hipona. E eu falei de uma obra de Agostinho de Hipona também, chamada Culto Devido aos Mortos. Ou seja, Calvino, ele extraiu a doutrina da salvação dele de Agostinho de Hipona. Para eles foi ele que corrigiu a história da igreja. Tá bom? Só que ao mesmo tempo Calvino diz que esse negócio de purgatório, invocação do mundo dos mortos, que Agostinho praticava, é paganismo. Você vai acreditar que o pagão adotou a sua doutrina da salvação correta, corrigiu a igreja primitiva, já que a igreja primitiva pregava o livre-arbítrio? É claro que Calvino
Irmãos, Calvino não era cristão, não tenha isso como uma questão pessoal, não. Veja se a minha voz se altera, veja se eu fico nervoso com isso. Não, é uma questão de sã doutrina. Calvino e Lutero não eram cristãos. O trabalho dele é enganar a Assembleia de Deus, te convencer que a tua mãe é a Babilônia apocalíptica. O resumo é isso. Se vocês saírem da sala de aula entendendo isso que eu acabei de dizer para vocês não serão enganados nesses últimos dias. Porque muito provavelmente nós estamos nos últimos dias. 10 em cada 10 cristãos que eu converso, eles dizem o quê? Nós estamos no fim dos tempos. E agora, no fim dos tempos, convenceram que a Assembleia de Deus está convencida. Quando você se diz protestante, você está dizendo que você saiu da Igreja Católica. Você está dizendo que você saiu da Babilônia Apocalíptica. Hoje, o testemunho da Assembleia de Deus está dividido. Alguns, como eu, digo que não, de jeito nenhum, jamais. É impossível. A Igreja de Jesus nunca praticou paganismo na história. Se alguma igreja praticou, o primeiro segundo que ela praticou, ela deixou de ser Igreja de Jesus. E a Igreja Católica pratica a crença do purgatório desde Constantino. Isso foi lá nos anos 300. Então, é algo inaceitável. Não tem possibilidade de estar certo. Não era nem para ser discutido entre nós. Lutero e Calvino não era nunca para estar entre nós. Se estão, aí você vai entender por que a Assembleia de Deus está passando dificuldade. Eu não conheço uma Assembleia de Deus que eu participo. Ela está tendo dificuldades extremas entre as ovelhas, no ministério. Né? Vocês sabem como a Assembleia de Deus já se dividiu aqui no Rio de Janeiro, né, em diversas partes. Né? Hoje, vocês sabem quais são, um pouquinho antiético aqui, quais são as igrejas mãe das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro? Quem sabe qual era a igreja mãe das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro? A que foi fundada inicialmente pelos missionários. Assembleia de Deus de São Cristóvão. Já ouviram falar nisso? Assembleia de Deus de São Cristóvão. Vocês sabiam que a Assembleia de Deus de São Cristóvão hoje, podemos dizer que ela não existe mais? Primeiro, ela se tornou um movimento apostólico, dividiu por aquele movimento do G12. Quem sabe aqui o que é o movimento do G12? Na década de 80, o movimento do G12 foi um movimento que tentou entrar nas Assembleias de Deus, colocando parapsicologia, regressão. A pessoa vinha aqui na frente e você orar para ela ser liberta em nome de Jesus. Vou fazer uma sessão de parapsicologia, você vai regredir até os 10 anos de idade, 15 anos de idade, quando você teve esse trauma e vou te curar. Isso aí é espiritismo velho. Pode pesquisar, na década de 80 eu já era professor, já era pastor, eu combati essa heresia. E essa heresia foi ela que dividiu a Assembleia de Deus de São Cristóvão. Vocês pesquisar na história, vocês vão ver, o pastor Timóteo, que era pastor de São Paulo, tinha sido vice lá em São Cristóvão, ele teve que abrir uma igreja, a Assembleia de Deus do Rio de Janeiro foi aberta para acolher os irmãos que não queriam esse movimento, por favor. O espiritismo velho, você vai dizer agora que Deus deu esse dom à igreja? Então, a Assembleia de Deus, a igreja mãe, ela teve esse problema. E hoje, quem sabe o que aconteceu com a Assembleia de Deus de São Cristóvão recentemente? Ela foi vendida, comprada por aquela igreja que fez aliança com o Papa. Aquela outra Assembleia de Deus fez aliança com o Papa, e foi lá e chamou o Papa de sua santidade, e está participando dessa união das religiões. Ela foi lá e comprou aquela igreja. Então vocês vejam, não estou dizendo que o cristianismo não vai ser derrotado nunca, mas alguma coisa nós estamos perdendo. Pois bem, número 3, então, mostrando documentos para vocês, vou mostrar agora um documento de resposta das igrejas anabatistas a tanto Lutero quanto Calvino, que criticavam o movimento, aqueles que acreditavam na qualidade dos dons espirituais. Eu comento aí, esse documento é do ano 1532. Essas igrejas anabatistas já existiam, irmãos. Não acredite nessa história que eles dizem que os anabatistas nascem agora na reforma. Porque, como eu disse para vocês, se o batismo de adulto tivesse nascido agora na reforma, ele seria inválido, porque teria nascido a partir de pastores
que não tinham um batismo válido, que só tinha um batismo católico, o batismo de recém-nascido. Ou seja, o nosso batismo teria vindo do batismo da Babilônia apocalíptica. Vocês já pensaram nisso? Como a Assembleia de Deus está errando feio. Então veja o que diz esse historiador Edith Rios. Ele diz: esse conceito é claramente constatado no documento dos anabatistas suíços, datado por volta de 1532 e 1534, intitulado Respostas daqueles que são chamados de anabatistas do porquê de não frequentarem igreja. Por que nós não vamos nas igrejas? Porque eles não podiam existir, irmãos. Desde o ano 411 que Agostinho de Hipona conseguiu autorização para usar o exército romano para destruir as igrejas. Seria como se o Brasil, tá bom? O presidente do Brasil conseguisse dessa autorização para um ministro de outra igreja, por exemplo, a Igreja Católica, que era na época o Império Romano, a Igreja Católica, de destruir as nossas igrejas. Foi isso que Agostinho de Hipona fez, está na história, ano 411 da era cristã. Então eles estão escrevendo agora, por que nós não vamos às igrejas? Por que o nosso culto nós realizamos em casa, escondido no campo? É isso que eles estão explicando, tá bom? Ele diz, neste documento, o motivo principal de não frequentar as igrejas estatais é a proibição por parte dessas instituições de que os membros da congregação usem seus dons espirituais, de acordo com a ordem cristã ensinada no Evangelho ou na Palavra de Deus em 1 Coríntios 14. Este é o capítulo que discute o lugar da profecia das línguas e de sua interpretação na Assembleia Cristã. O autor do documento repreende Lutero e Zwinglio, acusando-os de transgredir seus próprios ensinamentos originais e de impedir que os rios de água viva corressem, ao não permitir o livre exercício dos dons espirituais em suas congregações. Essa é uma das críticas. A Zwinglio, por exemplo, eu falei para vocês, não sei se vocês assistiram, tem um vídeo, você vai no YouTube, procura lá, Os Radicais. O livro, o filme, né, que está lá no YouTube, o fim dele é Zwinglio queimando, jogando na fogueira um cristão como eu e você, que não batizava recém-nascido. E hoje o Zwinglio é celebrado nas Assembleias de Deus. Lutero, que foi outro que matou cristãos, Calvino também matou cristãos, tanto católico quanto protestante, quanto reformado. Mostrei para vocês na história, isso não existe dúvida, eles mataram cristãos. E a Inquisição protestante era pior que a Inquisição católica. O historiador prossegue. O autor mostra uma preferência clara pela ordem carismática do culto. Todo membro deveria ter a oportunidade de utilizar esses dons para a edificação da igreja, pois o Espírito Santo habita em cada um dos membros, e todo membro possui um ou mais de seus dons para a edificação de todo o corpo. Portanto, uma reunião controlada por uma só pessoa não pode ser controlada pelo Espírito Santo. Então, se o homem quer controlar, proibir os dons espirituais, significa que aquela igreja não é controlada pelo Espírito Santo. Não tem como. Aqueles homens, né, eu já fui, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar um debate que me convidaram para ir lá em São Paulo, com César Cavalcante, talvez vocês já tenham ouvido falar. Se vocês verem um debate qual era? Vamos falar de escatologia, era se para os protestantes reformados, para os católicos, esquece esse negócio de pregar que Jesus vai voltar e vai implantar um reino aqui na terra. Isso é tudo mentira, é isso que eles falam. Augusto de Podemos, Hernando de Abrão, todos eles falam isso. Essa é uma doutrina deles. Aí, quer dizer, teve um ponto do debate que eu falei para o debatedor. Você sabe que quem começou com essa doutrina aí de que Jesus não vem reinar na terra foi a igreja pagã, foi a Babilônia apocalíptica, né? Aí falou, mas eu não tenho nada a ver, ele começou a se exaltar. Ou seja, você não pode, na verdade, é bom um debate desse, porque se eu estiver frente a frente, quem tem o batismo de recém-nascido, eu tenho que falar para ele, olha, a Bíblia me obriga a dizer isso, senão eu vou estar me calando diante do pecador. Eu tenho que falar, você está indo para o inferno, o teu batismo não é válido.
O teu batismo é o batismo da Babilônia apocalíptica. Essa é uma questão muito séria. Se eu não te falar isso, eu vou estar mentindo um dia e será cobrado. Mas hoje vocês sabem que a Assembleia de Deus, de uma certa maneira, está mantendo a comunhão. Tem a Assembleia de Deus que está recebendo pessoas que só tiveram o batismo de recém-nascido e não batiza essa pessoa. Ou não rebatiza essa pessoa. O certo é dizer não batiza, porque o batismo que ele tem não é batismo. Mas eu já vi a Assembleia de Deus que recebe um presbiteriano, ele fala, não, você escolhe, se você quiser ser batizado de novo, mas se não, e aí tem que não quero ser batizado de novo, não, e é recebido no corpo de Cristo na igreja. Você está recebendo no corpo de Cristo alguém que não tem o batismo cristão. Isso é evidente, não tem outra coisa a você falar. Sim, professor, a CGADB, nós temos uma editora, uma livraria que é ligada à convenção. E teve um trimestre de colheita dominical que teve 3 lições que foi combatendo verdadeiramente isso, o calvinismo e o sensacionismo. As 3 lições, comentadas agora, não recordo o nome do comentarista, mas vem combatendo o calvinismo e o sensacionismo. Mas só que ao chegar na livraria dessa editora, tem livro desses homens tudo lá, ao mesmo tempo que eles combatem. Tem uma parte que apoia, né? Tem uma parte, por isso que eu disse para vocês, nós estamos, agora você veja, se vocês discordarem de mim, pode falar, mas igreja que batiza recém-nascido não é igreja cristã. Se você discordar de mim, pode falar. Alguém discorda disso que eu acabei de falar? Ninguém discorda, né? Então, você veja que é muito perigosa a situação. A Assembleia de Deus está dividida. E como eu disse para vocês, eu conheço a Assembleia de Deus, e claro, eu não vou citar, eu não estou falando daquela igreja que se separou da CGADB, não. Aquela que fez aliança com o Papa, aquela igreja, né, ela, não estou falando dela não, estou falando de igrejas ligadas à CGADB, que estão recebendo entre os seus membros pessoas que só têm o batismo de recém-nascido. Irmãos, isso é um perigo espiritual para a igreja. A Assembleia de Deus, irmãos, hoje ela é maior, tem melhor condição financeira do que a Igreja Assembleia de Deus, na qual eu fui criado. E aí eu comecei a me desenvolver na década de 70, eu nasci em 1963, eu fui batizado em 1978, tá bom? Então, a Assembleia de Deus hoje ela tem a melhor condição financeira, até os estudos bíblicos, de uma certa maneira, são mais aprofundados. Porém, os pastores da Assembleia de Deus que foram para o meio acadêmico, nem todos souberam enfrentar as heresias. E por isso é que nós estamos divididos. Tem uma parte da Assembleia de Deus que ela é calvinista. E por quê? Eu sei qual a origem disso. A Assembleia de Deus dos Estados Unidos, eu falei na outra aula para vocês, ela é calvinista. Vou citar o nome porque ele fala isso publicamente, né? O pastor Jeremias Couto, ele é um assembleano calvinista. Ele saiu da CGADB agora, né? Me perdoe, irmãos, mas eu tenho que dizer graças a Deus. Tem um debate dele que está com um outro pastor da Assembleia de Deus, dizendo que ele deveria sair da Assembleia de Deus, porque, irmão, chega a ser irracional. Se você acredita que a doutrina da salvação que a Assembleia de Deus prega é errada, a doutrina do livre-arbítrio é a nossa doutrina da salvação. Se você acredita que ela é errada, então você deve ir para uma igreja que prega aquela doutrina da salvação, meu Deus. Você está falando da doutrina fundamental. Ele saiu agora, ele foi para a Assembleia de Deus de Madureira, que é público também que ela tem aliança com o papado. Irmãos, isso é muito grave. Nós estamos falando de vida eterna, onde as almas das pessoas vão passar a vida eterna. Esse é o tema mais importante da humanidade. Como o homem será salvo? A doutrina da salvação. E eu garanto para vocês, tanto historicamente quanto teologicamente, a doutrina calvinista não tem chance de estar certa. Eu vou repetir para
para vocês, eu resumi a doutrina do calvinismo. Para vocês eu vou resumir de novo agora. Falei para vocês, tem lá a confissão de fé calvinista. Para vocês entenderem o que é calvinismo, para você ver que é doutrina de demônio, eu tenho que falar claramente assim. Por isso que é melhor eu não ir no debate. Por que é doutrina de demônio? Você vai lá na confissão de fé deles. Está lá, para resumir, que todos os anjos e homens que pecaram porque Deus predestinou eles a isso. Tá bom? Deus ordenou que eles pecassem. Então, qual anjo que você conhece por nome que a Bíblia identifica? Querubim ungido, tá bom? O líder da rebelião. Por que ele pecou, segundo Calvino? Quem foi o que Agostinho de Hipona ensinou? O pagão, aquele que estava lá no cemitério com seu joelho dobrado, pregava isso. Então, por que o querubim ungido teria pecado e se tornado Satanás? Porque Deus ordenou, porque Deus predestinou. É claro que isso está errado, irmão, isso é uma ofensa ao nosso Deus. Isso não tem chance de ser verdade. Isso aí você está defendendo o demônio da acusando do nosso Deus. Essa doutrina, ela não tem chance de ser verdade, meu. Ela não poderia ser pregada entre nós, mas nunca. Em qualquer tribunal, o demônio seria condenado porque ele executou o mal, mas Deus seria condenado porque ele teria ordenado o mal. Então, essa doutrina, quem prega essa doutrina não é cristão. Pastor, eu conheço alguém na Assembleia de Deus que prega, a pessoa, provavelmente ela não sabe o que está pregando, e aí Deus vai julgar a questão dela. Deus vai julgar, porque ela está pregando a heresia, ela está pregando a doutrina da salvação errada, com certeza. Nessa semana, né, eu até recomendei, se vocês quiserem assistir aula de teologia comigo, né, o pastor Elias está me dando a honra de assistir a pós-graduação de História da Igreja por esse homem. É online, você assiste no celular. E às quinta-feiras eu dou aula de teologia. E nessa quinta-feira, um aluno fez uma pergunta, pastor, me fizeram uma pergunta aqui na igreja, dizendo o seguinte: então como explicar quando a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé? Significa que Jesus chegou, você vai crer e acabou. Eu falei assim, bom, para você responder isso, você começa explicando para ele bem o que é o calvinismo. Para você entender o que é o calvinismo diz o seguinte: Jesus é o autor e consumador da fé, mas ele é também o autor e consumador da incredulidade. Tá bom? Então eu disse o seguinte: olha, para o calvinismo, Jesus é o autor e consumador da fé, e ele é também o autor e consumador da incredulidade. O homem, por exemplo, se torna ateu, eles dizem que o homem se torna ateu porque Deus determinou que ele fosse ateu. E isso é tão público, que vocês se lembram da queda das Torres Gêmeas, né? E ali nos Estados Unidos você encontra na internet entrevistaram duas pessoas. Primeiro, um calvinista, John Piper. E aí o repórter perguntou para ele: olha, se Deus é bom, por que Deus permite uma agressão dessa? Resumindo, John Piper falou o seguinte: olha, isso não é questão de permitir, tudo acontece porque Deus determina, porque Deus predestina. Não, repórter, eu pensei que você ia dizer que nós americanos pecamos e Deus nos abandonou. Ele falou: não, vocês pecaram porque Deus predestinou que vocês pecassem. Depois Deus ordenou que predestinou os árabes a terem ódio de vocês. Depois Deus ordenou que os árabes jogassem os aviões nas torres. Tudo isso é ordenado por Deus. Não existe livre-arbítrio, não existe permissão de Deus. O repórter mundano, eu pensei que você ia dizer que nós pecamos e Deus nos abandonou. Porque o repórter mundano, ele sabe que essa é a mensagem cristã. Porque a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixa-se o homem do resultado dos seus próprios pecados, ou seja, das suas escolhas. E também porque o pecador conhece elementarmente que Deus disse para Moisés: olha, eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois a vida, ou seja, use seu livre-arbítrio para escolher. Então, essa doutrina, ela atrapalha a evangelização. Porque o pecador que ouve isso, ele fica confuso. Então, eu não tenho que lutar contra o pecado, já está determinado que vai acontecer. Essa é a mensagem do calvinismo. Isso não é cristianismo, irmãos, eles não podem estar entre nós. Fala.
chama a dizer se uma criança foi abusada porque Deus decretou o abuso da criança. Olha o que ele está falando, que teve um maluco que falou assim, pastor, eu desisti de vez até de ouvir esses homens quando perguntaram a ele se uma criança que é estuprada foi Deus que predestinou aquele estupro. E o calvinista, ele tem que responder que sim. E o problema do calvinismo na Assembleia de Deus é que ele é defendido por pessoas que não sabem, né, o que estão defendendo de fato. Então, eles falam, vamos dizer, as partes boas, né? O próprio Augusto Nicodemos, colocando um parênteses aqui, tem um vídeo no YouTube, que ele explica que no começo ele não aceitava esse negócio de predestinação, né? Duvidava, falava com o pastor dele, até que ele se desenvolveu na igreja e se tornou pastor. Aí o pastor chegou para ele e falou assim, viu? Agora você cumpriu tudo que estava predestinado, ele é mesmo. Mas o que eles não dizem é que todas as pessoas, por exemplo, que iniciaram o ministério com ele, se tiver alguém que está no ateísmo, em qualquer outro lugar, olha, tem um obreiro da Assembleia de Deus, eu fiquei sabendo há uns 5 anos atrás, um jovem, ele era um jovem ativo na igreja, se desviou. A pessoa se desviou, irmãos. O que a Bíblia diz? O estado dele é muito pior. Ele foi para a Umbanda, hoje ele está na Umbanda e é homossexual, e trabalha lá ativamente. Segundo o calvinismo, Deus predestinou ele a abandonar o cristianismo e ir para a Umbanda. Bom, vamos concluir essa leitura, né? Levi Júnior? Levi Júnior? Traz, por favor, 2 apostilas, uma de atualidade nos dons espirituais, outra de escatologia. Entregue aqui para o pastor Elias, por favor. Sim. Hoje nós temos uma comunidade desigregada, parece até que eles têm site na internet. No Brasil todo. Muito grande. Obrigado. Eu vejo algumas pessoas que eu tenho conversado sobre esse desigrejado, me parece que esse desigrejado, ele vem através de uma percepção do calvinismo. Ele não congrega, ele não tem necessidade de comunhão, ele não valoriza a igreja. Eles são muito ruins porque eles não têm uma linha, o que chegaram a pregar da Bíblia para eles. Ele já estão salvos. Ele já estão salvos. Ele tem essa visão, parece que é um desdobramento, uma arrumadinha do calvinismo. Uma das grandes referências nacionais no meio dos igrejados é hoje o pastor Paulo Nico, o Caio Fábio. Ele é uma vocês vejam essa pessoa que ele acabou de citar, o Caio Fábio. Irmãos, se eu fosse antiético, não me perdoe, mas aquele homem, ele é opressão espiritual mesmo, se não for problema psíquico, tá bom? Mas é sério mesmo, eu estou falando diante do Santo Espírito de Deus. Mas sabe o que é aquilo ali, irmãos? É o resultado do calvinismo. Porque não é só isso não, se você for na internet e pesquisar, eu falei na outra aula, aumenta o número de pastores ateus, pastores nos Estados Unidos que eles se declaram ateus, só que eles não deixam a igreja porque, vamos dizer, é o sustento deles, tá bom? Mas se você acreditar com tudo o que aconteceu na vida, vamos dizer que ele algum dia, ele tomou uma decisão religiosa errada, porque os calvinistas, originalmente, eles pregam o seguinte: até um tropeção que você dá na rua e quebra o pé, tudo isso é predestinado por Deus. Mas agora, para tentar aliviar, eles estão dizendo, não, só as decisões religiosas são predestinadas por Deus. Mas isso é o pior. O indivíduo que se tornou ateu porque Deus predestinou ele a isso. Tá bom? E pior, como eles dizem que eles saíram da Babilônia apocalíptica, irmãos, eu vou colocar no grupo lá para vocês, me cobrem essa semana, uma lista de sites e de pessoas calvinistas e luteranos que estão se convertendo à Igreja Católica. No Jornal Mensageiro da Paz, de março de 2022, saiu um artigo de minha autoria, e eu comento sobre isso, eu escrevi lá. Isso é um grande tiro de pedra dos protestantes e reformados, porque principalmente os reformados, eles dizem que aquela igreja pratica paganismo, e eles estão dizendo que eles saíram dela. Eles não conseguem ver outra igreja. O que a Assembleia de Deus tem que dizer para eles? Olha, sempre existiu outra igreja, e um testemunho somos nós que aqui estamos.
Assembleia de Deus, infelizmente, não está fazendo isso. Então, esse Caifás que ele citou, esse homem, ele era presbiteriano. Então você fica pregando que Deus determina tudo. Ele comete um erro um dia, como ele cometeu um erro de participar, não sei se vocês são dessa época, mas lá na década de 80 ele fez uma aliança com a Rede Globo. Eu na época, confesso que eu não conhecia ele. Hoje você conhece, vamos dizer, fácil todo mundo, né? Ele aparecia na Rede Globo sempre como um consultor de questões religiosas. Você sabe que a Rede Globo, pergunta quem já trabalhou na Rede Globo, as histórias, aquilo ali é um terreno espírita. O trabalho que eles fazem é todo para trazer mensagem de espiritismo, homossexualismo, lesbianismo, isso é claro na Rede Globo. Por que eles vão chamar um pastor para ser referência? Mas é um presbiteriano. Então você já faz esse tipo de aliança, tá bom? Depois se envolveu em questão política, porque ele apresentou um documento, não sei se vocês sabem disso, dizendo que o presidente na época, Fernando Henrique, tinha dinheiro fora do país, que ele disse que uma ovelha confessou a ele e ele tinha a obrigação de contar, e depois foi provado que era tudo errado, né? Então, aí ele acabou nessa situação espiritual aí. Isso daí, irmãos, é calvinismo, luteranismo, em nome de Jesus. Acredite no que eu estou falando para vocês. É heresia grave e vai levar a tua alma para o inferno. E não se espante, porque isso é o que eles falam de você também. Então, eu mostrei um site para eles, pastor, na última aula, do Marcos Grantonato, que ele diz que existem 3 grandes males que perturbaram a igreja na história. Marcos Grantonato é um calvinista, né? Ele diz que o primeiro mal foi o paganismo romano, o segundo foi o papismo e o terceiro foi o pentecostalismo. E que o pior desses é o pentecostalismo. E quando você vai, Marcos Grantonato, ele está no YouTube dando aula, ele diz que convidam ele para pregar na Assembleia de Deus. Ele fala, eu chego lá, eu bato neles, se vocês quiserem, eu mando o link para vocês. Chego lá, eu bato neles. No ano seguinte, eles me convidam, eu falo, eu tive aqui, vocês não mudaram nada. Meu Deus, mas que consciência é essa que as pessoas têm? Acabam cometendo essa falha, né? Bom, a conclusão desse historiador, estamos na página 2, pastor, lendo o historiador Edith Riet. Quando alguém vem à igreja e ouve reiteradamente, a nossa parte eu já li, né? Desculpe. Vamos agora para o item número 4, Menon-Simons e o pentecostalismo. Aqui, nessa parte, eu vou falar de dons espirituais na igreja, como eu estou dizendo para vocês. A igreja católica não tinha Lutero e Calvino, disseram, isso acabou, porque nós não encontramos na história da igreja. Vocês sabem que a igreja católica recentemente começou a se dizer pentecostal também, para tentar atrair você. É verdade. Há um espírito batizando lá. Tem. Tem o espírito da verdade, mas está batizando lá. Não é o espírito da verdade. Então veja, esse Menon-Simons, ele é famoso porque ele era um padre católico. Então você veja, as igrejas anabatistas, como elas sobreviviam, eram todas igrejas simples. A maioria de pessoas que não sabiam ler, porque a leitura naquele período era difícil. Pastores que não podiam viver na cidade, não podiam ir na escola. Os cristãos tinham que viver isolados no campo, escondidos. Tá bom? Então, esse é um padre que se converte e ele se torna uma pessoa importante na igreja. O comentário diz, 1536, Menon-Simons foi um monge católico. Iniciou o ministério católico em 1524, mas se converteu ao anabatismo evangélico em 1536. Veja o que esse historiador, Edith Riet, fala sobre ele. Ainda mais importante é a influência carismática, ou seja, pentecostal, que as gerações seguintes receberam. O estudioso menonita John Mulder disse que o pentecostalismo é, em nosso século, um paralelo mais próximo do que foram os anabatistas do século XVI, porque eles acreditavam nos dons espirituais. Tá bom? Bom, prosseguindo agora, um outro historiador, ele prossegue. Olha,
Tanto no movimento carismático anabatista quanto no pentecostal, a compreensão dos missionários sobre a habitação do Espírito Santo os capacitou a enfrentar os espíritos malignos, curar os doentes e feridos e defender a causa dos mais pobres e oprimidos da sociedade. O movimento, ele chama agora pentecostal carismático. Então, como eu disse para vocês, o termo pentecostal é recente. Então, o movimento pentecostal carismático teve suas origens entre os grupos pobres e marginalizados da sociedade, muitas vezes como resultado da disposição dos leigos de compartilhar o Evangelho fora das principais igrejas de seus dias. Os pentecostais levaram consigo sua nova forma de cristianismo, pois falar em línguas levou muitos a acreditar que foram chamados para compartilhar o Evangelho em uma parte específica do mundo. O derramamento do Espírito Santo, conforme visto em Atos 2, foi entendido pelos pentecostais como um espírito missionário visto como um incentivo para a evangelização mundial e a expansão pentecostal. Uma pausa aqui. E é claro que é isso. Jesus Cristo disse ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, vocês, para enfrentar o mundo sem a minha presença pessoal, eu aqui com vocês precisam dos dons do Espírito Santo, vocês necessitam. Então fiquem em Jerusalém e vocês receberão o revestimento. Que negócio é esse de dizer que depois esse revestimento desapareceu na história? Que não tem chance de ir. Está certo, irmãos. E a igreja cristã, eu falei para vocês, quem se lembra qual ano que foi criada a Inquisição? 1215, no quarto concílio de Latrão. Com que finalidade? Isso vocês têm que lembrar. Matar a igreja como a Assembleia de Deus. Aqueles que não batizavam recém-nascidos, anabatistas, que eles chamavam, a Inquisição foi criada para matar igrejas assim. Não foi criada para matar judeu. Ela matou judeu um tempo à frente. Lá em 1492 foi coisa de espanhol e português. Mas a Inquisição, a história comprova, foi para matar grupos cidadãos que não aderiam, eram cristãos, mas não aderiam à Igreja Católica, ou seja, igrejas fora da Igreja Católica. Isso é fácil de provar na história, porque eles tinham que fazer documento. Queria chegar para um rei e dizer, tem que matar um grupo de 3.000 pessoas aí que estão nas suas terras, que eles são perigosos para o reino de Deus. Nós temos história de reis que falaram, não, esse povo que vive aqui é tão bom, não cria um problema, documento dizendo, eles não vivem nas tabernas, não vivem brigando, né? É um povo que paga imposto, não vou. Aí o que o Papa falava? Ele ameaçava excomungar o rei, tua alma vai ficar no purgatório. Aí o rei falava, então mata. Tem uma história até de um católico famoso que morreu assim, John Lewis. Existe filme sobre ele, ele foi um católico, aquele que estava no purgatório, mas ele criticou a venda de perdão. Aí ele era da República Tcheca. Aí o rei daquela região falou, vou te dar um indulto, você pode se apresentar ao Papa que não vão te matar. Isso está na história, se você vê o filme sobre John Lewis no YouTube, você vai ver. Está perto de nós estudarmos sobre John Lewis, vamos chegar nele talvez segunda-feira, né? Então, aí só que ele chegou lá, aí veio o representante do Papa e falou, se você não tirar o indulto, o Papa vai te excomungar, tua alma vai passar a eternidade no purgatório queimando. Aí ele foi, tirou o indulto, a Igreja Católica matou John Lewis, queimado. Isso foi um católico que morreu, ele é famoso. No campo nós encontramos historiadores em pequenos casos, citando casos de 3.000, 6.000. Tem casos, irmãos, no livro Rastro de Sangue, ele chega a falar que só na Idade Média seriam 80.000. Que a perseguição vinha desde Agostinho de Hipona, pessoas sendo mortas por exércitos. Professor? Sim. É interessante essa vontade que a gente está colocando aí, como nossos teólogos, né, nos nossos dias, ele desvia o nosso olhar dessa história dessa igreja peregrina. E eles caminham. Espera aí, irmãos, esse nome que ele usou, igreja peregrina, a gente chama historicamente de igreja anabatista para identificar na história, mas o melhor nome é esse.
porque era uma igreja que peregrinava, eles não podiam ficar em lugares fixos, tinham que estar andando sempre em lugares isolados. Prossegue. Era interessante, pastor, como dizia, por exemplo, quem pelo menos frequenta a escola bíblica dominical, pelo menos há 10 anos, e tem acompanhado metodicamente, quando se fala da história do pentecostal, né, da idade da Assembleia de Deus, dos pentecostais, você vê que quando tocam nesses movimentos, como o montanismo, toca nessa visão católica, chamando de hereges. E ele fala isso que o senhor tocou. A nossa teologia está totalmente envolvida no calvinismo, no luteranismo, ou seja, uma versão totalmente católica da história, e comprometendo a nossa origem, né, pastor? Como o senhor falou. Comprometendo a nossa origem, a nossa existência espiritual, porque se a nossa origem, né, eu falei para vocês, não sei se vocês pesquisaram, se vocês forem no YouTube, anota depois e pesquisa, pastor da Assembleia de Deus se torna católico. Você vai encontrar mais de um, tem um pastor do Nordeste, e ele tem uma estátua de Maria no culto. E tem um vídeo que ele fala, a Assembleia de Deus disse que, a gente já deve ter excluído, né? Um vídeo que ele falou há um tempo atrás, ele falou, não pode me excluir, porque nós saímos da Igreja Católica, temos que voltar para ela. Isso é um testemunho de um pastor da Assembleia de Deus. Eu falei isso na última aula. Alguém chegou a pesquisar esse tema? Anote a pesquisa que você vai ver. Se nós não dermos um basta agora, irmãos, um dia você vai estar no cemitério com a obrigação de fazer invocação ao mundo dos mortos para tirar uma alma do purgatório, ou seja, com a obrigação de participar de uma sessão espírita. É terrível, né? Bom, vamos continuar nessa leitura. Estamos na terceira linha da página 3. Está falando de um historiador chamado Sinan, né? Se refere a isso como missionários da passagem só de ida. Não? Por quê, irmãos? Que nesse período da reforma, a perseguição vai começar a diminuir. Ela não vai acabar logo. Serão 300 anos para a perseguição acabar, irmãos. Igreja como a nossa, irmãos, que não batizava o recém-nascido, isso é provado na história, fácil de provar. Ela só passou a ter liberdade nos anos 1800, com a Revolução Francesa e com a independência dos Estados Unidos, porque ambos colocaram como lei, ninguém poderá ser molestado por sua fé. Foi assim que o católico e o protestante pararam de nos matar. E agora eles querem se dizer nossa mãe, ou nossas referências doutrinárias. Isso, por favor. Tá bom? Então, missionário de passagem só de ida. Eu vou contar um exemplo de obra missionária, que eu vou contar a história da igreja para vocês, de uns anabatistas. Quando começou, um dos primeiros países a dar liberdade aos anabatistas foi a primeira Holanda e depois a Inglaterra. Tá bom? E a Inglaterra, o que ocorre? Vocês sabem que ela dominou os mares. Tá bom? Desde a Austrália, tanto que dizia, esse império, o sol nunca se põe, porque ele estava na Austrália, estava na Europa, estava nos Estados Unidos, nas Américas, né? Então tem a história na África, isso. Então na Índia, né? Eles estavam tudo em qualquer lugar. E aí eles mandavam o quê? Mandavam um missionário protestante. Por exemplo, se vocês pesquisarem, os protestantes evangelizaram aquele indiano Mahatma Gandhi. Vocês sabem que Mahatma Gandhi era um herege, ele era um hindu, tá bom? Mas ele era um homem, um pacifista e muito inteligente. Por quê? Por que o hinduísmo está crescendo no mundo? Porque a história, quando você diz que o catolicismo era cristianismo, o cristianismo estava matando. E já o hinduísmo é a mensagem de Buda, né? Você só tem que fazer o bem para as pessoas e você encontra a verdade. Faça o bem, seja pobre. O próprio Buda, né? O Siddhartha Gautama, ele abandonou a riqueza, era filho de e foi viver com os pobres, para ajudar os pobres, para meditar, ajudar os pobres. Então é uma mensagem bonita, né? Mahatma Gandhi é uma mensagem deficiente, mas é bonita. Aí os protestantes evangelizaram Mahatma Gandhi, deram uma Bíblia para ele. Então, só que quem eram os protestantes? Eles estavam lá na Índia fazendo o quê? Representando o governo inglês. O governo inglês oprimia o país. Vocês sabem o que Mahatma Gandhi respondeu para eles? Falou assim, olha, eu não quero o cristianismo de vocês não, eu prefiro o Cristo da Bíblia. Falou isso para os protestantes que evangelizaram. O que vocês pregam, o que vocês fazem aqui,
Não é o cristianismo da Bíblia. Um hindu conseguiu ver isso. E a Assembleia de Deus não está conseguindo ver isso. Eu estou falando para vocês porque, se vocês pegarem a Reforma Protestante, vocês vão ver eles celebrando Lutero. Eu falei para vocês também o que é o dia 31 de outubro. Né? Por que existe o Halloween? O Halloween existia antes de Lutero. O Halloween era um culto satanista antigo e até hoje, dia 31 de outubro, irmãos, o dia que Lutero escolheu essa data, é na história antiga e até hoje o dia do aniversário de Satanás. O dia do aniversário do demônio. Você pode pensar, hoje é tudo fácil, vai ter pesquisa aí. Como? 31 de outubro, o dia que Lutero escolheu para aquela suposta reforma, ele praticava a religião de Baal, que ele acreditava no purgatório. Você pode pesquisar, você vai ver. É o dia do aniversário de Satanás. Quando as pessoas, Assembleia de Deus, botam um cartaz, como eu já vi, de Lutero, de 2 metros de altura, é no mesmo dia do Halloween. O dia que Lutero escolheu, aquele dia era o dia do aniversário de Satanás, no satanismo antigo. Então, para vocês despertarem, né? Vocês despertaram. E citei um exemplo também, vou repetir na aula, fazendo uma recapitulação. Por que foi escolhido o dia 12 de outubro como o dia de Maria ou de Nossa Senhora? Falei para vocês. A estátua não foi nem encontrada no dia 12 de outubro. Por que eles escolheram esse dia? Basta você ir na religião afro e você vai encontrar dia 12 de outubro. É dia de uma importante divindade lá do espiritismo afro. Então, dia 12 de outubro, você pode pesquisar. Dia 12 de outubro na religião afro. Aí você vai entender porque a Igreja Católica escolheu esse dia. É a mesma religião, irmãos. Aquela religião onde Lutero e Calvino nasceram é a mesma religião afro. É a mesma religião de Baal, é a mesma religião dos incas, astecas, maias, dos celtas, dos cananeus. Se você já pregou no livro de Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, Jeremias, Ezequiel capítulo 8, em que Deus arrebata ele lá do cativeiro babilônico, leva ele lá em Canaã e encontra os israelitas servindo a Baal. Se você já pregou em algum desses temas, sabe o seguinte, a Assembleia de Deus está caindo num erro semelhante quando você encontra na Bíblia Israel pecando, seguindo a religião do Baal. Bom, então, esse missionário de passagem só de ida, eu também que contei a história da Índia, da Inglaterra, mas existe um grupo de anabatistas, irmãos, que eles começaram a dizer assim, eles conseguiam o dinheiro da passagem do navio para ir até um local tal. Eles falavam, chegar lá, nós vamos trabalhar, vamos para o campo, roçar, trabalhar para a Inglaterra ou para quem mora lá, e lá nós vamos pregar o Evangelho. Aí chegou um ponto que assim, a Inglaterra entregava, né, para pessoas famosas, né, ricas, né? Olha, você agora vai controlar a Austrália, e você tem que levar trabalhador para lá. Aí teve 2 irmãos que falaram assim, olha, nós gostaríamos de ir para lá trabalhar. Ele falou, lá não temos trabalho voluntário não, lá nós só temos escravos. Se vocês fossem escravos, aí são todos escravos que eu estou comprando para levar para lá. Lá é trabalhar de graça, só por comida. Sabe o que os 2 irmãos fizeram? Nós nos oferecemos como escravos, só para você nos permitir pregar o Evangelho lá na região que você recebeu. Eu vou citar o nome, assim de cabeça eu não lembro o nome dele agora, mas no curso de História da Igreja nós vamos chegar nele. Eles falaram, olha, nós nos oferecemos como escravos, mas nós temos que pregar o Evangelho, porque Deus abriu a porta da pregação do Evangelho, nós éramos proibidos, agora nós temos que pregar. Quem era? Um grupo chamado Moravianos, que eram anabatistas pentecostais. É esse pentecostalismo, são os dons espirituais que te impulsionam, entendeu? Diante de todas as situações, você pode estar aí com centenas de problemas nas suas costas, mas a obra de Deus você não consegue deixar de fazer, você não consegue deixar de pregar o Evangelho. Por quê? Isso é o pentecostalismo, isso é o dom que desceu no dia do Pentecostes, tá bom? Os dons espirituais, e que está conosco até hoje, que nunca foi interrompido na história. Quando você tocou no ponto lá
de jejum. 30 dias de jejum. Aí começava a morrer, chamava o médico e tal, e o povo se revoltava e começaram a tentar invadir a embaixada inglesa, destruir postos, entendeu? Então ele usou a postura pacifista dele para gerar violência no povo. E agora, se revoltava por conta dele. e veja que excelente participação do pastor, por exemplo. Eles são chamados de pacifistas, né? Aí eu falei, se você for chegar com um historiador, tenta comparar essa história com o cristianismo, pensando no historiador, chama o catolicismo de cristianismo. Sabe o que os historiadores dizem? Os cristãos, irmãos, sempre estiveram do lado dos ricos, dos poderosos. Os cristãos corromperam. O fundador do comunismo, Karl Marx, ele dizia isso. Por que as igrejas elas têm que ser controladas no comunismo? Porque eles dizem, o cristianismo sempre corrompeu a humanidade, sempre esteve do lado dos ricos e dos poderosos. Só que não era o cristianismo, era o catolicismo. Então, por exemplo, se pegar Mahatma Gandhi e compara ele com o catolicismo, aí todo mundo, é claro que o hinduísmo é melhor, o hinduísmo é pacifista. O catolicismo, o cristianismo matava, jogava pessoas na fogueira, tá bom? Agora, compara com os anabatistas. Os anabatistas, eles iam para a fogueira pregando o evangelho. Eu não tenho tempo de contar tudo aqui para vocês, mas tem história de pessoas que iam para o local de morte pregando o evangelho para quem estava matando eles, tá bom? E casos que alguns irmãos, porque se chegarem aqui para matar seus familiares, está arriscado algum irmão falar, não, eu vou partir para o quebra-quebra. Você imagina, de repente a igreja católica descobriu uma igreja, ou mesmo na época do Império Romano, né? Não, são 5 soldados chegando, nós somos 40 aqui, vamos pegar Paulo, vamos quebrar eles de pau. E aí teve pastores que falavam, olha, cristão não pega em armas nem para se defender. Jesus Cristo disse, não resistais o ímpio. E nós encontramos muitas e muitas histórias em livros como o Livro dos Mártires, publicado pela CPAD, O Espelho dos Mártires, publicado pela editora de Menno Simons. A igreja que ele pastoreou se tornou uma igreja famosa, hoje é a igreja menonita, tá bom? Então, se for comparar com os anabatistas não pegavam em armas nem para se defender. Se fosse comparar com os anabatistas, se ele tivesse, por exemplo, aceitado Jesus numa igreja anabatista, ele não faria greve de fome, ele continuaria sendo, mas estaria, vamos dizer, lutando pelo direito do povo, porque, não sei se vocês já ouviram falar que Lutero ele defendeu o massacre dos camponeses, porque os camponeses estavam se revoltando, irmãos. Isso foi em 1500, desde os anos 1300, estava havendo uma fome generalizada na Europa, não? Porque teve a peste negra, teve períodos de seca, teve períodos de frio intenso, e guerras, com os turcos atacando a Europa, os árabes atacando a Europa. Então a Europa estava assim, em termos simbólicos, falando como se usa muito ferro para se viver. E muitos camponeses, que eles tinham que pagar altos impostos para os reis e também pagar imposto para a igreja católica. Porque ninguém tinha terra, gente. Ou a terra era do rei ou a terra era da igreja católica. Então o povo vivia numa pobreza tremenda. Então o povo começou a se revoltar. Na Alemanha, por exemplo, e Lutero escreveu aos príncipes dizendo, olha, vocês têm que levar o exército lá e massacrar essas pessoas. Isso não é palavra de um cristão. Você deveria falar, olha, em primeiro lugar, existe uma parte da reivindicação deles que é séria. Eles estão passando fome. Então vamos diminuir um pouco os impostos aí para o povo para tentar controlar ele. Não, a palavra de Lutero foi uma só. Vai lá e massacra. Bom, prosseguindo na leitura. Então, esses missionários da passagem só de ida. Porque tem história, não sei todo o nome de pessoa que fala, eu vou para os esquimós pregar agora. Nunca mais ouviu se falar naqueles homens. Ele falou, não, Deus deu ordem. Você lembra de uma igreja que eu falei para vocês que começaram a orar 24 horas por dia, a oração durou 100 anos? São missionários dessa igreja. Tá bom? Se você for ler um historiador protestante, ele vai dizer o seguinte, que eram protestantes. Não existe missão protestante. Eu estou gravando essa aula depois, se possível, vejam de novo essa aula, mas, por exemplo,
os protestantes dizem que eles mandaram missionários, a coroa portuguesa matou os missionários protestantes aqui no Rio de Janeiro. Não, eu tenho que dizer que é mentira. Não eram missionários. Calvino, ele mandou espias, para olhar a Baía de Guanabara, que a França queria invadir a Baía de Guanabara, né? E ele trabalhou com a França, Calvino trabalhou com a França. Então, que invadiu, depois você conhece. Isso, Aí acabou que a coroa portuguesa, eles estavam em briga, a França já tinha invadido aqui uma parte da América Central. Não sei se vocês ouviram, há uns 4 anos atrás, teve uma questão em relação ao Amapá. Se vocês não sabem, o Amapá, na verdade, não pertence ao Brasil. É uma história que vocês devem saber. O Amapá, ele pertencia à Espanha. A França atacou onde existe hoje a Guiana Francesa, a França atacou a Guiana. Aí, um acordo com a Espanha falou, faz o seguinte, então, você não sobe mais aqui, México, Guatemala, tudo fica comigo, você fica com essa terra aí, e você vai, essa terra vai ser tua até o rio Oiapoque. Conversa com Portugal vai te mostrar onde é o rio Oiapoque, né? Sem piada com os portugueses, mas eles foram espertinhos, né? O rio Oiapoque diz que na verdade era o rio Amazonas, que era o fim do domínio espanhol. E Portugal falou, não, vamos aproveitar, vamos dar uma volta nos franceses. Em vez do território espanhol vir até aqui, nós vamos dizer que ele vem até aqui, nesse outro rio que é bem chamado de Oiapoque. Então, isso, o Amapá ficou sendo do Brasil, o Amapá era da França. Isso é provado na história, tá bom? Aí, só que depois o Brasil reconheceu esse erro, fez um acordo com a França, dizendo, olha, então nós vamos colonizar essa terra, a França, se vocês colonizar, fica para vocês. Aí já tinha passado século, mas pode verificar que isso é verdade, tá bom? E aí depois, Calvino mandou os franceses para virem aqui olhar e depois invadir a Baía de Guanabara. Eles eram políticos, nem religiosos eles eram. Calvino, Lutero, Zwinglio, todos eles. Zwinglio morreu em guerra. Se você for na Europa um dia, vou visitar aqui, vai encontrar uma estátua de Zwinglio com uma Bíblia na mão e a espada na outra. O pecador que chega lá, que é isso? Mas os cristãos eram assim. Eu já estudei história, os cristãos eram assim, eram os maiores matadores e corruptores da Idade Média, todos os reis sofriam nas mãos dos papas. Pode verificar isso. Tem história de rei que ele chegou a desejar ser muçulmano só para não ter o papa liderando sobre ele, porque entre os islâmicos não tinha esse domínio papal. Então você já viu o caminho errado que essa igreja está seguindo? É terrível, né? E os reis, quando matavam um cristão. Era um exército cristão. Era o exército cristão matando, seja lá entre os muçulmanos. E tinha, a gente ouve falar aquelas cruzadas. A cruzada foi um tipo de guerra que os católicos fizeram contra os islâmicos. Mas tinha cruzada contra pagãos, lá nos anos 1300 existia pagão. Cruzada contra países que se revoltavam contra o catolicismo, dizendo, eu não vou perseguir os anabatistas. O Papa falou, isso aconteceu com a Boêmia, né? Foi com a Boêmia, nós ficamos nessa semana, né? E o Papa falou, eu vou falar com a Hungria ali, nós vamos com um exército maior, da Hungria maior, nós vamos invadir a tua terra. O rei que tinha aceitado Jesus numa igreja anabatista, ele teve que abandonar, voltar para a igreja católica e perseguir as igrejas. Isso daí, se nós comparar, a gente conta dezenas de histórias. Então, missionários da passagem só de ida. Esses leigos eram tão inflexíveis sobre o seu chamado, que acreditavam que Deus os estava enviando por todo o mundo para compartilhar a experiência pentecostal. Olha, você está lá em 1500 ainda, ok? Sem garantia de voltar para casa. Como resultado, o movimento pentecostal carismático tornou-se um fenômeno mundial. Alan Anderson afirma, o pentecostalismo sempre foi um movimento missionário global, em fundamento e essência. Surgiu com uma firme convicção de que o Espírito havia sido derramado em sinais e maravilhas, para que as nações do mundo fossem alcançadas por Cristo antes do fim dos tempos. Seus missionários proclamavam o Evangelho completo,
que incluía salvação individual, cura física, santidade pessoal, batismo com o Espírito Santo e uma vida no limite, vivida na expectativa do retorno iminente de Cristo. Então, muitas pessoas falam assim, pastor, o que você está falando é uma novidade na Assembleia de Deus. Eu garanto para vocês que não. Na década de 80, em 1984, eu me matriculei no Instituto Bíblico Pentecostal, um seminário das Assembleias de Deus, dos missionários que vieram para o Brasil. Eu garanto para vocês que isso era o que a Assembleia de Deus pregava. Pessoas simples, mas ele falava, não, aquilo ali é Babilônia Apocalipse, nós nunca tivemos nada com ela. O que o Lourenço Ouço, de fundador e diretor do seminário que ele pregava, era isso. Bom, item número 5, George Fox, ele é conhecido porque ele vai também deixar textos sobre as igrejas anabatistas. Bom, então eu digo, Fox era filho de um homem muito rico e em 1647 se converteu em uma igreja anabatista pentecostal na Inglaterra. Essa igreja era chamada de Quakers, ou seja, tremedores em inglês, porque as pessoas, quando recebiam o Espírito Santo, eles tremiam de alegria. E vocês vejam o salto aqui, nós estamos falando só de pentecostalismo, tá bom? Mas nós fomos agora em 1647, vocês lembram que, por exemplo, já eram aí 120 anos de reforma protestante. Eu falei para vocês, vou citar um exemplo aqui, em 1609, o que aconteceu na igreja protestante da Inglaterra? Um homem chamado John Smith, depois o pastor pega, o pastor nem precisa, o pastor vai ver lá, um homem chamado John Smith, que ele era anglicano, né? Ele falou o seguinte, olha, esse negócio de batismo de recém-nascido está errado. Ele se auto-batizou, tá bom? E batizou todos os membros dele. Estão lembrados disso? Aí depois ele recebeu uma carta, tá bom? De igrejas, está na página 10, item 83, de História da Igreja. Tá. Aí depois ele recebeu uma carta dizendo, você não pode se auto-batizar. Aí ele foi lá para a Holanda e lá ele recebeu o batismo. Então ele foi batizado 3 vezes, primeiro na igreja anglicana, depois se auto-batizou e depois foi batizado pelas igrejas anabatistas holandesas. O único batismo que tem validade é o batismo dos anabatistas. Os outros, nós temos a obrigação cristã. Se você não fizer isso, um dia Deus vai te cobrar. Como Deus falou para o profeta Ezequiel. Nós temos a obrigação cristã de falar para o presbiteriano, vocês estão indo para o inferno. Assim como eles falam isso para nós, eles nos chamam sempre. Nós falamos, o batismo de vocês é o batismo da Babilônia Apocalipse. Não existe dúvida disso. Eu espero que vocês assistam o vídeo. Né? É só procurar pastor Levi Marim, César Cavalcante, vocês vão encontrar. Quando eu falo lá para o debatedor, que era um metodista, o tema lá era assim, nós já estamos vivendo um milênio. Quando eu falo que, olha, quem criou essa teoria aí foi a igreja pagã, você pode ver como ele se exaltou. Eu não tenho nada com paganismo, não tenho, é claro que tem. Se você tem doutrinas pagãs, né? Eu sou estudioso da Bíblia desde criança e eu digo para vocês, biblicamente falando, eu estou na Assembleia de Deus, que é uma igreja que prega a sã doutrina. Se algum dia a Assembleia de Deus fizer de fato aliança, eu acredito que não vai fazer nunca, mas fato com a igreja católica, um dia, aquele pastor lá do Nordeste, anote e procura no YouTube, irmão, pastor da Assembleia de Deus que se converte ao catolicismo. Ou já aconteceu, um dia vai acontecer, vai ser exigido que ele vá no cemitério tirar uma alma do purgatório. Quando ele fizer isso, irmãos, ele passa a ser um possesso. Vocês sabem qual é a diferença de oprimido para possesso? O possesso que o demônio usa dos lábios da pessoa. Ele vai se envolver com o espiritismo, se é que já não se envolveu. Vai ter que repetir uma oração de Júpiter em latim para tirar uma alma do purgatório. Por que a igreja católica usa o latim? Porque era o mesmo idioma que eles usavam lá no templo de Júpiter. Então, isso é muito evidente que o caminho da Assembleia de Deus está errado.
Bom, então, aí chegou em 1647, tá bom? Na Inglaterra, no mesmo local onde vivia John Smith, e esse George Fox, ele aceitou Jesus numa igreja anabatista. Aí eu cito aí agora a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. É uma enciclopédia de linha protestante reformada. Ele diz, olha, George Fox morreu em 1691 e o movimento entrou num período de calmaria. O centro mudou-se para a América do Norte, porque muitos anabatistas fugiram para a América, porque lá a liberdade era maior. Os primeiros membros dos amigos que visitaram a América do Norte foi Mary Fisher e Anne Austin, que chegaram a Massachusetts em 1656. Foram expulsas pelos magistrados protestantes, mas outros chegaram depois delas. Em 1659, William Robson e Marmaduke Stephenson foram enforcados nos campos de Boston, assim como Mary Dean no ano seguinte. Você acha que isso aqui é católico que está matando? Não, os Estados Unidos era dominado por protestantes. E por que eles estão matando essas pessoas? Porque anglicano, até hoje, ele acredita em purgatório e faz invocação ao mundo dos mortos. Eu vou repetir 10.000 vezes para a Assembleia de Deus: isso é espiritismo. Essa é a religião de Baal. É os puritanos ingleses. Como? Os puritanos ingleses, nessa época os puritanos eram um movimento dentro da igreja anglicana e era calvinista, entendeu? Era um movimento dentro da igreja anglicana. E quem está debaixo do satanismo anglicano, no caso, também vai praticar a mesma coisa, né? Não tem jeito. Os calvinistas matavam as igrejas que não aceitavam a igreja. Então você veja, isso aqui é uma enciclopédia protestante reformada. Por quê? Porque muitos deles não entendem por que essas igrejas sofriam. Agora, recentemente, na pós-graduação, nós vamos estudar. Tem uns 10 anos, a Suíça de Zwinglio, aquele filme que eu falei para vocês hoje, Radicais, termina Zwinglio jogando um anabatista na fogueira. Eles jogaram milhares, mataram milhares. O governo suíço, há cerca de 10 anos, eu mando esse link também para vocês, eles resolveram homenagear os anabatistas. E o político lá falou assim: eu não entendo por que essa igreja sofria tanto. Eu não entendo por que ela era tão perseguida. Até hoje no mundo. Isso é um exemplo de um político suíço que há 10 anos ele resolveu homenagear os anabatistas. Ele disse: eu não entendo por que esse povo sofria tanto. Eu respondo para ele: porque esses eram os verdadeiros seguidores de Jesus, sendo mortos pela Babilônia apocalíptica e pelas filhas dela. Porque as igrejas protestantes reformadas são, sem sombra de dúvida, as filhas da Babilônia apocalíptica. Para vocês verem o perigo que a Assembleia de Deus está passando. Por isso que eu pego esses vídeos, eu dou aula sobre isso toda semana e coloco no YouTube. Tem professores famosos que falam para mim o seguinte: Levi, vão te isolar, não vão querer nem mais publicar artigos e mensagens que eu faço. Mas por outro lado, pense se eu não falar aquilo que eu sei que é a verdade, Deus vai se envergonhar de mim, se é que eu vou conseguir chegar à salvação. Eu sempre falo, a nossa geração não pode cometer e não vai cometer o erro, segundo a promessa de Jesus, que a geração dos dias do Novo Testamento cometeu. Gamaliel, que era o grande intérprete daquela época, pela profecia, ele tinha condições de dizer: olha, a era do Messias chegou, é agora. Porque Daniel falou: olha, 69 semanas, 483 anos, começa a contar. Estou adiantando um pouquinho da aula de escatologia, que é o segundo tempo. O pastor vai estar no segundo tempo, não vai? Então, ele tinha condições de falar: 69 semanas são 483 anos. A ordem, ainda que não fosse um calendário preciso, nós sabemos hoje que essa ordem se cumpriu próximo do ano 29, ano da morte de Jesus. Ele tinha condições de dizer: olha, e segundo Daniel disse, o Messias será morto. Mas tudo que falam para a gente é que o Messias vem para arrebentar com os romanos e vai governar o mundo. A profecia diz que ele veio como cordeiro para morrer.
Tinha que ter sido essa a interpretação. Por isso que Saulo de Tarso, quando se converte, ele vai para a Arábia 3 anos. Eu tenho que rever tudo que Gamaliel me ensinou, porque aquela geração errou feio. Gamaliel, infelizmente, ele falhou na interpretação dele, tá bom? E o que a Bíblia diz é que nós não vamos falhar, porque Jesus Cristo disse que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, que se possível for, ele enganaria até os escolhidos. E só mais uma coisa, são tantas coisas sobre Lutero, só para vocês saberem mais uma coisa, pode pesquisar na internet o nome Martinho Lutero em latim, que sabe qual o número desse nome? 666. Para vocês verem que a coisa é muito ruim, né? Pois bem, então a enciclopédia histórico-teológica prossegue, olha. Provavelmente o personagem histórico mais conhecido da Sociedade dos Amigos seja William Penn. Nasceu em 1644, tornou-se Quaker, ou seja, tornou-se pentecostal, tá bom? Quando fala Quaker, é o pentecostal. Então, vocês estão vendo como o pentecostalismo existiu em 1600? Quem foi que inventou essa história que o pentecostalismo surgiu em 1200? Foram os protestantes, irmãos. Eles que inventaram essa história. E os protestantes, eles estão trabalhando intensamente para enganar a igreja de Deus. Vou falar outra coisa para vocês que é importante vocês saberem. Pesquise hoje o atual líder da igreja protestante e você vai encontrar ele na internet com os aventais da maçonaria dele. Pesquisa quem foi o fundador da igreja presbiteriana no Brasil, você vai encontrar ele se declarava maçom. Compre o livro Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico. Aí já trata da Igreja Batista Reformada. Você vai encontrar na internet sites batistas comentando assim, olha, por que os nossos primeiros missionários vinham para o Brasil e abriam um templo do satanismo maçônico e um templo batista? Está nesse livro, é público, vai ler lá. Qual o nome do livro? Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico, tá bom? Está gravado aqui também, depois assista essa aula e passe para os irmãos, tá bom? E eu respondo para eles, por quê? Eu garanto que eu vou falar para vocês agora, o protestantismo, ele é nada mais, nada menos do que um movimento do satanismo maçônico. Pode escrever isso que eu estou falando para vocês. Se você perguntar quando que foi feito o primeiro estatuto da maçonaria, no curso de Apocalipse, tem um curso de Apocalipse ali que eu recomendo a vocês, o Apocalipse versículo por versículo. Eu cito esse caso, porque eu cito o Apocalipse historicamente também. Foram 3 pastores calvinistas que organizaram o primeiro estatuto da maçonaria. Você quer evidência maior do que essa? Doutrinas heréticas que eles pregavam. E quem financiou eles sempre foi a maçonaria. E aqui eu aproveito, porque a história da Assembleia de Deus, o movimento pentecostal, vocês sabem que isso aqui a gente mata 2 hereges com uma paulada só. Olhando para mim, vocês sabem que alguns loucos, tá bom? Eles dizem que a Assembleia de Deus também, os missionários eram ligados à maçonaria. Não é, isso é provado. Inclusive tem sites, né, que eles agora tratam de fake news. Tem um lá que falou, nunca foi encontrado nenhuma ligação dos missionários da Assembleia de Deus com a maçonaria nos Estados Unidos. Porque nós somos cristãos, maçonaria é gnóstica. A maçonaria exige a adoração a um outro Deus além da Bíblia. Não tem chance de cristão ser maçom. Tem alguns que são enganados e que provavelmente perdem a salvação, tá bom? Mas se colocam ele ali numa situação de comércio, nós vamos te ajudar, nós somos só filantropia. Eu estava falando isso numa sala de aula, tinha um aluno novo que tinha se matriculado. Ele falou, pastor, que bom o senhor falar isso, eu estava tentando entender. Eu pastorei uma igreja pequenininha lá em Copacabana e a maçonaria me procurou, disse que isso tem uns 6 anos, irmão. Eu poderia escolher em qualquer lugar aqui em Copacabana um aluguel de até R$7.000 que ele ia pagar. Não, nós somos filantropia, nós queremos ajudar.
Não, é vincular as pessoas à maçonaria. Ele, de alguma maneira, ele vai ser endividado, vai ficar preso e vai ter que fazer, eu não vou citar nome, mas vocês devem ter ouvido falar de um pastor que ele saiu da Assembleia de Deus também. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Um pastor que saiu da Assembleia de Deus, ele tem um ministério independente muito grande no Brasil. Na década de 80, 90, ele chamava-se G12 de Espiritismo. E o líder do G12, ele chamava de Espírita. Você pode ver, há 3 anos atrás, esse Espírita subiu no púlpito dele e ele entregou o microfone. O pastor deve saber de quem eu estou falando, né? O pastor sabe de quem eu estou falando. Não vou citar nome aqui porque aí a gente tem que tomar realmente determinados cuidados. Né? Eu tenho ex-alunos que eu liguei e falei, mas que isso, rapaz? Ele disse que ele está precisando de peso político porque o STF está perseguindo ele. Eu falei, não é. Isso aí, irmãos. E todo esse trabalho para enganar a igreja, isso aí é um trabalho da maçonaria. A maçonaria exigiu aquilo dele. E vocês sabem também que o nome dele apareceu na lista, que teve uma maçonaria lá de Goiás, não sei o que lá do Oriente, que publicou na internet a lista dos pastores maçons. Aí diversos pastores e o nome dele lá. Os irmãos sabem que na nossa convenção tem um pastor que era maçom e que diz, olha, eu traí a fé, mas eu abandonei tudo, me converti, sofri minha disciplina, mas o Espírito de Deus exige que eu fale. Ele tem que abandonar a maçonaria. E se ele vier me processar, eu entrego as provas. Então, para vocês verem a situação que nós estamos vivendo. E o protestantismo e as igrejas reformadas, eu vou repetir isso 10.000 vezes. Se algum dia tiver uma faca na minha garganta, eu tenho que falar isso. Eles são um movimento do satanismo maçônico para enganar vocês. Eu comecei essa aula de hoje relembrando a doutrina herética de Calvino que eu falei para vocês. Eu vou relembrar a doutrina herética de Lutero. Vou relembrar a doutrina herética de Lutero se vocês... Eu gravei a aula e deixei gravado para vocês. Coloquei lá no grupo. Vou deixar essa também. Eu vou relembrar qual a doutrina herética de Lutero, doutrina satanista que é pregada na Assembleia de Deus. Você já deve ter ouvido repetir na Assembleia de Deus a pessoa falar, né? Justificado pela fé somente. E eu expliquei para vocês. Eu vou te deixar falar, não vou esquecer não, você levantou a mão, né? Desculpa, só concluir isso. Por que essa doutrina está errada, irmãos? Em primeiro lugar, já são 10h20, ou aquele relógio está errado? Meu Deus, eu vou falar isso e vou concluir. Como o tempo corre, né? Então o que ocorre? Por que essa doutrina está errada, irmãos? Em primeiro lugar, você tem que dizer que essa doutrina está errada, porque o próprio Lutero disse o seguinte, olha, para essa minha doutrina ser verdadeira, a epístola de Tiago tem que ser rasgada da Bíblia e jogada no lixo. Só isso você já tem que dizer que está errado, tá bom? Bom, é claro que Tiago está certo. Tiago e Paulo, harmonizando Tiago e Paulo diz que as obras não levam à justificação, não levam à salvação. Mas Tiago diz, depois de justificado, você demonstra essa justificação pelas obras. Então, as obras mostram que você está justificado. Você foi justificado. Tá bom? Essa obra está mostrando que você está justificado. Tiago está certo. É mudança de vida. Obras são mudança de vida. Se você não mudou de vida, se você não tem obras diferentes, então você não foi transformado, você não foi justificado. Tiago está certo. Mas essa é só a primeira questão de Lutero. O satanismo na mensagem de Lutero está no seguinte: quando você prega que justificado somente pela fé, você está defendendo a salvação dos demônios, porque a Bíblia diz que os demônios têm fé, eles creem e estremecem. Então, se basta ter fé para ser salvo, então os demônios teriam que ser salvos. E lembre-se que na história da igreja, eu mostrei para vocês também que a doutrina da salvação da alma do demônio era uma doutrina pregada no meio herético. Orígenes de Alexandria, ele defendia essa doutrina abertamente. Essa doutrina chamava de apocatástase,
dizendo que no final todas as almas seriam salvas, até a alma do diabo. Então a salvação da alma dos demônios, a salvação dos demônios, essa era uma doutrina pregada por alguns. Por exemplo, a origem de Alexandria. Vai no site católico, no site protestante, né, no livro protestante, ele vai dizer que a origem de Alexandria é um pai da igreja. Eu já vi até escrito da Assembleia de Deus cometendo esse erro. Bom, irmãos, para concluir, esse texto aqui você já viu, George Fox, tá bom? Ele era um pentecostal. Para concluir essa parte de George Fox, eu digo, a igreja anabatista que Fox se converteu era pentecostal. Olha, o Edith Riad, novamente, historiador. Falar em línguas também é uma ocorrência comum entre os primeiros Quakers. Edward Burroughs, amigo e colega de Fox, fala de cultos Quakers nos quais, às vezes, eles esperavam horas juntos diante de Deus. Nessas ocasiões, enquanto estavam esperando, experimentavam a presença de Deus de uma maneira apostólica e dinâmica. Bom, eu cito aí diversos exemplos, tá bom? Falando de pentecostalismo. Na página 4, o movimento revivalista é um movimento pentecostal. Tá bom? Na página 10, eu deixei aí diversos textos para vocês lerem. O avivamento moraviano. O avivamento moraviano. Os moravianos eram anabatistas pentecostais. Tem diversos textos aí. O primeiro, aí, ele diz, eles eram da igreja cristã moraviana, o primeiro movimento cristão reformista carismático. Ou seja, o primeiro grupo pentecostal que aparece depois da reforma. E coloquei bastante texto aí para vocês. O item 11, pesquisem sobre o primeiro grande despertamento dos Estados Unidos nos anos 1700. John Wesley. John Wesley, eu contei a história dele para vocês. Ele aceitou Jesus, ele era um anglicano, estava num navio indo para os Estados Unidos, um navio correndo um risco de afundar, e tinha um grupo de pentecostais moravianos cantando alegremente. Ele, apavorado, pensando para onde ele iria, foi lá, aceitou Jesus. Tanto que a igreja wesleyana hoje, ela é pentecostal, ela não batiza recém-nascido. Por que a igreja wesleyana ela não desenvolveu tanto quanto a Assembleia de Deus? Você pode ver pelo público. Por que nós não temos cruz no público? Por que nós não carregamos a cruz no peito? Isso é importante para você saber. A cruz, o apóstolo Paulo disse, ela é um símbolo de maldição, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós pregamos Jesus na cruz dizendo que ele se tornou maldito por causa do teu pecado. Então esquece esse pecado e muda de vida. Tá bom? Quando que a cruz se tornou símbolo de qual igreja? Da igreja pagã. A igreja Constantino vai lá no Concílio de Nicéia, já tinha lá a crença do purgatório. Então eles adotaram a cruz. Historiadores, eu mostrei na revista História da Igreja para vocês. Historiadores dizendo que antes os romanos já utilizavam a cruz, porque a cruz ela era um símbolo de Mitra. Pesquisa no dicionário de religiões qual a origem da divindade Mitra e por que os soldados romanos assimilaram aquela divindade. Mitra, ele surge no atual Irã, do idioma indo-iraniano atual ou persa antigo, tá bom? Se você olhar, o Irã fica perto da Índia. E os dicionários dizem, sabe qual é o nome de Mitra na Índia? É Maitreya. E quem é Maitreya? Se você for na internet pesquisar, você vai encontrar logo a imagem de um Messias que eles dizem que virá e que é um Messias assumidamente homossexual. Por que o Papa Francisco fez todo esse movimento para assimilar o homossexualismo? Por conta dessa tarefa. Os indianos, o Messias deles é um homossexual. Só você pesquisar Maitreya, você vai ver. Até a imagem que eles fazem dele, e eles declaram, eles falam, né? É um homem e mulher. Não sei se vocês viram aquele filme, foi feito um filme ano passado sobre o Papa, e no filme o Papa que é eleito, eu gravei isso num áudio, o Papa que é eleito, ele se declarava homem e mulher, hermafrodita.
do conclave, né? Então, irmãos, por que no Espiritismo o homossexualismo é praticamente uma regra? Lembra do Chico Anísio, quando fez aquele personagem, chamado de Paim? Paim, ele era homossexual. Porque quando você vai na Bíblia, a religião de Baal, por que os sacerdotes de Baal são chamados de rapazes escandalosos? Porque quem ia cultuar Baal tinha que ter relações sexuais com aqueles homens. É só diante disso que você está. Sim. Pastor, no caso, a cruz, voltando à cruz, Sim. a igreja que adora a cruz, sempre a televisão universal faz oração ao pé da cruz. Lá eles estão orando, fazendo oração. Muitas igrejas, até eu vou ser sincero, até a minha, a gente já fez trabalho com os jovens, está aí usando a cruz, símbolo. Isso significa o quê? A gente não adora a cruz. Isso. Olha, eu não considero pecado. Até na aula na aula passada eu tinha aqui, né? Eu não considero pecado assim, né? Entendeu? Mas o que ocorre é fato, mesmo assim eu não usaria, entendeu? Eu não usaria. Mas assim, você às vezes usar principalmente uma cruz vazia, tudo bem, eu não estou dizendo que a igreja está pecando, né? Mas por causa dessa herança, tá bom? Essa cruz ela era um símbolo de Mitra, né? E ela era um símbolo de paganismo antigo, tá bom? E para a Bíblia era um símbolo de maldição. Boa pergunta, eu sempre agradeço a participação dos alunos. Certa vez um aluno me perguntou: pastor, realmente eu fui criado na Assembleia de Deus, a gente não usa. Mas então por que nós cantamos Rude Cruz Erigido? Eu respondi para ele: cante o hino. O que diz a letra do hino? Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. E uma outra parte diz que a cruz é um emblema, um símbolo de vergonha e dor. Então a cruz, ela nunca foi símbolo do cristianismo. Jesus Cristo se tornou maldito, tá bom? Por causa dos nossos pecados. E a morte, escolhida, a pior morte que existia, e que a pessoa se tornava maldito, era a morte de cruz. Mas é por isso que nós não carregamos e nunca carregaremos a cruz no peito. Então, por que a igreja metodista wesleyana mantém a cruz? Porque John Wesley, ele saiu, tá bom, da igreja anglicana, saiu do catolicismo, mas igual Lutero, ele saiu um pouco do catolicismo, mas o catolicismo praticamente ficou todo nele. A igreja anglicana, os historiadores dizem, ela é a igreja católica 100% igual em que o rei é o papa, tá bom? E John Wesley, ele manteve esse símbolo. É por isso que a igreja wesleyana, que é uma igreja que teria condições financeiras melhor do que a Assembleia de Deus, mas ela nunca se desenvolveu direito. Por quê? Aquele símbolo da cruz ali, usado na parede, de identificação da igreja, na minha interpretação. E eu acredito que essa é a interpretação da Assembleia de Deus também, que a Assembleia de Deus toca pouco nesse assunto. Eu confesso que eu nunca ouvi uma explicação. Eu desenvolvi essa explicação porque eu sou professor dentro da Assembleia de Deus desde 1985 e disseminado desde 1987. Então, quando as pessoas perguntam, professor, por que nós não usamos? Então a resposta é essa. A Bíblia diz que esse é um símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado na madeira. Entendeu? Então, isso é importante. Eu não usaria por uma questão de consciência. Por exemplo, Natal para mim é um sofrimento. Porque para mim é o feriado que a família tem que se encontrar, mas o Natal é só vocês pesquisarem. Hoje é tudo fácil. Dia 25 de dezembro era a data da adoração à Mitra. Não é essa atividade. Você pode pesquisar, você vai encontrar isso fácil. Então, eu não gosto dessa data. Sempre que teve na igreja, eu era jovem na igreja, eu aprendia isso no seminário, em relação ao Natal. Quando chegava o Natal, aí eu dava uma explicação. Não, nós não celebramos o Natal, nós não sabemos quando Jesus nasceu. A história está mais do que comprovada que essa era uma data pagã. Nós nos reunimos aqui, vamos dizer, eu aproveitando que eu tenho familiares não crentes, mas nós não sabemos a data que Jesus nasceu. E muito provavelmente não foi nessa data. Muito provavelmente não foi nessa data. Então, são questões que nós temos que pensar. Eu, por exemplo,
se eu vamos dizer, tivesse a responsabilidade, vamos dizer, que o pastor Levi, o senhor agora só vai pregar, eu acho que eu nunca vou para essa de igreja, meu trabalho é educacional, né? Mas eu falei, não, Natal eu não vou celebrar. Não vou também colocar tudo aqui, na questão de consciência, que eu sempre falei contra isso. A origem, ainda que nós façamos por outro motivo, mas a origem não é boa. Então, entendeu? Sim. Pastor, eu vou colocar isso aqui, ó. É errado que eu fiquei falando de igreja? Então, uma festividade que tem na igreja, foi escolhido pela igreja. A igreja é cristã, seja a dever. entender? Não, é o mesmo caso de ter uma cruz, assim, no culto, às vezes na Páscoa as pessoas colocam, né? Como eu disse, não é pecado. E para vocês é fácil, hoje é tudo fácil, você faz uma pesquisa. Antes a gente tinha que ir para uma biblioteca, procurar em livros, enciclopédias. Você faz uma pesquisa fácil, você tem a enciclopédia britânica de graça para você na internet, tá bom? E isso vocês sabem que não existe dúvida, tá bom? A cruz, ela sempre foi usada pela igreja para dar. Por isso, a igreja não deve usar ela regularmente. Eu não faria até por nem usar nunca, mas a igreja usa. E como o irmão puxou o assunto, vocês vejam, a Assembleia de Deus, antigamente você não via cruz nunca, né, irmão? Não. Antigamente você não via cruz nunca, né? Mas você pode pegar, acho que foi o 4º trimestre de 2023, ou o 1º trimestre de 2024. Ele tem uma cruz na frente, formada de pessoas. Como esse assunto, ele vem saindo na revista de escola dominical, a revista de escola dominical vem falando de Lutero, de Agostinho de Hipona, teve revista de escola dominical, olha, é até fácil guardar. Se você pegar o 2º trimestre de 2024, do ano passado, se você for na lição 9, eu dou aula disso, né? Você for na lição 9, no capítulo 2, no item 2, lá está dizendo o seguinte: as áreas que Jesus foi tentado. Você pode ver na revista, ele diz que Jesus Cristo foi tentado como Deus. De onde que vem isso? Você nunca pregou isso. Isso vem das igrejas católicas, protestantes e reformadas. Isso é uma teoria chamada união hipostática. A Assembleia de Deus, o que ela diz? Eu defendo a união hipostática, mas eu não digo que Deus morreu na cruz. Por quê? A união hipostática, lembra aquele indivíduo que defendia a salvação da alma do diabo, o Lúcio de Alexandria? Ele desenvolveu a teoria da união hipostática, que em Jesus Cristo a humanidade e a divindade estavam unidas em uma só pessoa. Tudo o que acontecia com o homem acontecia com Deus. Por isso é que a nossa revista de escola dominical defendeu que no deserto Jesus Cristo foi tentado como Deus. Pode pegar lá. Eu mando essa folha no grupo para vocês. E outras doutrinas, né? Que vem aparecendo, tudo doutrina protestante reformada. Heresia, que a Bíblia diz. Interessante, se você um dia encontrar um ex-aluno, meu aluno do seminário, eu passo assim alguns trabalhos de pesquisa para o aluno, e tinha um trabalho de pesquisa que eu passava, já vou terminar, irmão, que ele passava o seguinte: quem foi tentado no deserto? O homem, Deus ou ambos? Eu ria para o professor, isso é elementar, Deus não pode ser tentado pelo homem. Quem morreu na cruz? O homem, Deus ou ambos? Professor, isso é elementar, como Deus vai morrer? Acredite, os católicos, protestantes e reformados defendem que Deus morreu na cruz, tá bom? E aquele Marcos Branconato, que diz que o pentecostalismo é o pior de todas as coisas, ele é batista reformado. Aquele livro que eu falei para vocês, Centelho e Centro, mostra que essa igreja tem origem maçônica. Os protestantes reformados são maçons, são movimentos do satanismo maçônico, entendeu? Ele defende abertamente que Deus morreu na cruz. Ele está dando aula na escola Charles Spurgeon, ele diz: faz sentido defender que Deus morreu na cruz. Os metodistas, eles têm até um hino famoso: tu, ó Deus, que morreste na cruz. Eles defendem isso. Acredite. Sim. Parece certo, pastor, afirmar que essa falta de clareza, né, da nossa família, da origem do pentecostalismo, da origem da nossa comunicação, e que infelizmente está sendo norteada
Eles tiveram algum contato com o John Werner, mas aquilo que eu lhe falei, a metodista wesleyana, na verdade, ela aprendeu com a Igreja de Deus. A Igreja de Deus é uma anabatista fiel, mas eles tiveram contato. Assim como nós hoje temos contato com os metodistas wesleyanos. Infelizmente, parece que